Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos iniciar o conteúdo do nosso quarto período, sendo que no terceiro período nós estudamos a divisão das células por mitose. Então, a mitose, que foi o nosso último conteúdo, é uma forma das células se dividirem para regenerar as nossas células somáticas. Células somáticas são todas as células que compõem o nosso corpo e que nos ajudam a crescer em tamanho e também em regenerar algumas partes perdidas. Enquanto que a meiose é a divisão celular que acontece com as células sexuais, que são os espermatozoides e os óvulos. Para lembrar, nós somos seres que possuímos 46 cromossomos. Toda espécie, né, todo animal, toda planta, ela tem a sua quantidade de cromossomos. No caso da nossa espécie, nós possuímos 46 cromossomos. E nós temos 23 cromossomos que vêm da mãe e 23 cromossomos que vêm do pai. Isso no espermatozoide e no óvulo, que são as células sexuais. Quando ocorre o encontro através da fecundação, vai formar uma célula que é chamada de zigoto, e esse zigoto vai conter os 46 cromossomos. Só para lembrar, porque na primeira aula nós falamos sobre isso. E o que acontece? Quando nós temos uma célula que tem a metade dos cromossomos, ou seja, 23, nós dizemos que essa célula é uma célula haploide. Esse haploide significa um conjunto de células, enquanto que a célula diploide são dois conjuntos de célula, ou seja, 46 cromossomos, tá bom? Vejam que aqui nós temos apenas uma cromátide, né, que é uma perna do cromossomo. Eu falei também isso bem no início do conteúdo do terceiro período. E aqui nós temos o cromossomo formado por duas cromátides, ok? Só para lembrar vocês. E aí nós vamos ver em alguns livros, questões de vestibular. Queria dizer para vocês que esse assunto, ele é um assunto muito importante para o Enem, para o vestibular e também para alguns conteúdos que a gente vai ver no terceiro ano. Que a meiose, ela é uma divisão reducional. O que é isso? É uma divisão que reduz a metade do número de cromossomos. Nós vimos que a mitose ela mantém sempre o mesmo número de cromossomos. Mesmo porque eu tenho as células da minha pele que precisam ser regeneradas. E elas fazem a divisão. Então, essas células, elas contêm 46 cromossomos todas e elas vão precisar continuar com os 46 cromossomos. Já a meiose, não. Eu vou ter uma célula de 46 cromossomos e após a divisão da célula, todas elas vão ter a metade do número de cromossomos, que serão 23 cromossomos. E aí a meiose, gente, ela é dividida em duas etapas, em meiose 1 e meiose 2. Vamos então para a meiose 1. A meiose 1 ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Hoje, né, nessa aula de introdução, a gente vai ficar apenas com a prófase 1. Só, professora, só tia, mas por quê? Porque a prófase 1 ela é cheia de eventos, tá? E é a fase praticamente mais importante de toda a divisão celular por meiose. Então, eu coloquei aqui as imagens da prófase 1, da metáfase 1, anáfase 1 e da telófase 1. Ai, tia, é um pouco parecido com a mitose. Sim, é um pouco parecido, né? Tem algumas mudanças, mas vocês vejam que o sentido da divisão é muito parecido com o da mitose. E aí a prófase 1, ela é tão cheia de eventos que ela também tem fases. Então, ela possui 5 fases, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Eita, tia, é muito nome. É por isso que hoje a gente vai ver só a prófase 1, tá bom? Para não bugar muito a mente de vocês. Então, vamos lá para a primeira fase, que é o leptóteno. Então, aqui no leptóteno, os cromossomos, eles começam a se condensar. E eles já começam a ficar um pouco mais visíveis, só que eles ainda têm esse formato, ó,
esse filamento. Lembra que a divisão celular lá por mitose, os cromossomos começavam assim, mas eles iam chegar no formato de cromossomo, né, que é aquele formato mais bonito, após essa total condensação. Novamente, o leptóteno, vejam que os cromossomos, ó, eles ainda estão todos parecendo assim um bolo de cabelo, um bolo de lã, né, assim como você queira imaginar. Segunda etapa, que é o zigóteno. Aqui vai acontecer um evento chamado sinapse. O que é essa sinapse? É quando os cromossomos eles vão ficar alinhados, vão ficar um frente ao outro, também alinhados ou pareados. Você vai poder ouvir ver sempre essas duas palavras associadas ao zigóteno. Então, esse é o evento principal, né, do zigóteno, que é essa sinapse, esse alinhamento, esse pareamento dos cromossomos. Próxima etapa é o paquíteno. No paquíteno, esses cromossomos eles já vão estar no formato de cromossomo, já vão estar mais curtos, mais grossos. Perdeu-se aquela aparência de linha, né, que estava bem no início. E aqui, gente, vai acontecer a principal coisa que acontece na meiose, né? O principal evento, que é o evento mais importante, que é chamado de crossing over. Decorem esse nome pro restante da vida de vocês. E o que é esse crossing over? Primeira coisa, lá na primeira etapa, eles estavam pareados, né? Os cromossomos, eu falei para vocês que os cromossomos estavam pareados. Desculpe, na primeira etapa não, na segunda etapa. O que acontece? Nós temos os cromossomos homólogos, né? Que é o cromossomo com o seu par. Por exemplo, tem o par 1, que é o cromossomo 1 e 2. Tem o par 2, que é o cromossomo 3 e 4. 5 e 6, 7 e 8, tem os seus pares. E aí cada par, né, que é esse cromossomo homólogo, ele fica de frente um para o outro. E o que é esse crossing over? Esses cromossomos, eles se quebram em alguns pedaços e eles trocam esse material. Vejam aqui nessa imagem que o laranjinha foi trocado aqui com o lilás e o lilás foi trocado com laranja. Então, nos cromossomos, isso daqui vai acontecer. Isso é chamado de crossing over ou também de recombinação, né? Recombinação porque eles estão recombinando aqui esses pedaços de cromossomos. Novamente uma imagem, né? Eles estão frente, aqui no caso, na imagem a gente vê de lado, ó, eles trocam esses pedaços e ficam um com um pedaço do cromossomo do outro. Por que isso acontece? Para que isso acontece? Né? Nós temos os 23 cromossomos do nosso pai e da nossa mãe. Quando esses cromossomos eles trocam esses pedaços, acontece o que a gente chama de variabilidade genética. Existe uma variação de genes dentro da nossa espécie. Professora, eu não entendi. Todos nós, né, toda a espécie humana, ela possui 46 cromossomos. O DNA da espécie humana é o mesmo, mas são esses segmentos que nos tornam diferentes. Se nós não tivéssemos essas pequenas diferenças no nosso DNA, nós todos seríamos clones. É por isso que você recebeu 23 cromossomos do seu pai e 23 da sua mãe. Você tem um pouco de cada um, né? Você tem algumas características parecidas com seu pai e algumas características que são parecidas com a sua mãe, mas que você é uma pessoa totalmente diferente. E quando você for ter seus filhos, isso, né, nos seus gametas, isso vai acontecer novamente e os seus gametas também vão ter uma variedade diferente, vai ser diferente do que ele gerou. Então, essa recombinação permite que a nossa espécie tenha uma variedade de aparências, de características muito grande, mesmo todos nós tendo 46 cromossomos, mesmo todo cromossomo ele tendo a sua característica própria, tá bom? Então, é um evento muito importante para a recombinação genética da nossa espécie. Próxima etapa, que é o diplóteno,
No diplóteno, os cromossomos, eles vão começar a se separar, né? Lembrem que eles estavam frente ao outro, estavam emparelhados. Veja aqui na imagem, ó, o local que aconteceu o crossing over. Só que no diplóteno, eles ainda vão estar ligados por esse pequeno local. E esse local aqui, ele vai ser chamado de quiasmas. Era para ser uma seta, desculpem, ficou feia essa seta. Então, esse quiasma é justamente esses locais onde aconteceu o crossing over. Então, no diplóteno, eles vão começar a se afastar, porém ainda vão estar ligados por esses quiasmas. E a última etapa, que é a diacinese, esses quiasmas que eu mostrei para vocês vão começar a se separar. Vejam que aqui já não estão mais ligados, aqui eu tenho apenas um ligado. E esses cromossomos, eles vão começar a se separar, tá bom? Então vejam, gente, que é um evento puxando um outro. Para resumir, a prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, na primeira etapa, os cromossomos ainda estão todos, não estão condensados. Dividiu os centríolos. Aqui no zigóteno vai ter um emparelhamento, os cromossomos homólogos, né? Vai ficar um frente ao outro. E no paquíteno vai acontecer o crossing over, né? Eles vão estar totalmente, já vão estar condensados, vão estar um em frente ao seu cromossomo homólogo. Diplóteno acontece os quiasmas, né? Que é aquele local onde aconteceu o crossing over. E na diacinese eles vão começar a se separar através desses quiasmas, né? A gente já não vai ter mais esse local que vão estar ligados. Uma nova imagem para vocês observarem, né, as 5 etapas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Então, quando a célula se divide, elas se multiplicam, isso mesmo. A célula, quando ela se divide, na verdade, ela está somando, ela está se multiplicando. E por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Tchau, gente, beijos!